Esse aqui é o primeiro réu a ser condenado aí pelo tal golpe do dia 8. Ele foi condenado a 17 anos de cadeia. Dentre esses 17, foi por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos, e golpe de Estado, 6 anos. Golpe de Estado é sacanagem, né? Os russos devem ficar tipo... Tem que ir mesmo, porque quando a Rússia dá golpe, é assim. Tanque de guerra, ação coordenada, tem líder, tem pessoas, né, com fuzil, bazuca, para poder realmente tomar o poder e alguém assumir. Agora veja só o incrível terrorista que foi colocado aí a 17 anos de cadeia. Veja só. Os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que eu vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não. Pô, né, terrorista não é. E eles amam dizer que aqui foi igual a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. Agora vejamos qual foi a pena dos líderes dessa invasão. Lembrando, nos Estados Unidos que tem a pena muito mais rigorosa. Qualon Chamon foi condenado a 41 meses de prisão, 3 anos. Esse daqui foi sentenciado a 8 meses de prisão. E o líder também aqui do não sei o que foi condenado a 5 meses de prisão. E como se não bastasse os 17 anos, o STF ainda avalia aumentar a pena para quem planejou e financiou os atos do dia 8. E enquanto isso, também aqui no Brasil, nós temos os criminosos recebendo quanto de pena? Quanto tempo eles realmente ficaram dentro da cadeia? Nós temos, por exemplo, a Elise Matsunaga, que deixou a prisão depois de 10 anos dentro da cadeia. E ela esquartejou o marido dela. Próximo, André do Rep, que é um dos chefes do primeiro comando da capital, uma organização criminosa que está foragido desde 2020, depois que o STF concedeu um habeas corpus para ele, dando liberdade para ele, e obviamente ele fugiu. E ele foi condenado a quanto tempo de prisão, senhores? 12 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Ou seja, pro STF, alguém que falou assim, eu vou cagar ali porque aquilo ali é meu, é pior do que esse criminoso aí. Estuprador é condenado a 15 anos de prisão. O Lula foi condenado a 17 anos de prisão. Ou seja, para o STF, o Lula que roubou milhões do seu dinheiro é igual ao Aécio, que falou que ia cagar ali no Congresso. O José Dirceu, que foi condenado pelo mensalão, ou seja, roubo de dinheiro público, foi condenado a 10 anos e 10 meses de reclusão. Mas o terrorista é o Aécio, que tem que ficar 17 anos na cadeia porque falou que ia cagar aqui. E como se não bastasse todas essas penas desproporcionais, o STF vai agora julgar em plenário virtual. Aí você pode pensar, por que virtual, Nicolas? Porque os advogados passaram a usar a tribuna para poder dizer verdades, lavar a alma do brasileiro ali na tribuna do STF. E claramente eles não gostaram disso. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. E também como essa advogada que denunciou de maneira muito corajosa os abusos, o desprezo com a profissão dos advogados. Sabe me dizer qual que é o critério desse processo? Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você pra fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. É pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu tô falando aqui se ninguém vai me ouvir. Aí você pensa, não, agora a OAB vai se manifestar favorável aos advogados. Afinal de contas, é a Ordem de Advogados do Brasil. E aí, meus amigos, a OAB enviou ofício ao STF ressaltando confiança no julgamento do dia 8 do 1. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. O Conselho Federal da OAB requereu ao STF que um julgamento seja feito não por plenário virtual, mas seja feito em audiência com os advogados. E sabe o que o STF fez? Ignorou e manteve o julgamento de 8 do 1 em plenário virtual. A ampla defesa, o devido processo legal e a OAB foram completamente ignorados. E a OAB vai fazer o quê? Provavelmente uma notinha. É difícil. E por fim, repito, quem depredou, quebrou, invadiu, cometeu crimes, deve ser punido por isso. Agora, o que não dá
é um tribunal aplicar penas completamente desproporcionais a pessoas que, muito delas, simplesmente falaram palavras idiotas ali dentro. Enquanto criminosos, líderes de facções, estupradores, simplesmente pegam penas iguais ou um pouco a mais do que essas pessoas que estavam ali dentro. E agora, com o julgamento virtual, dezenas de vidas vão ser destruídas por julgamentos sumariamente, reduzindo aí por completo a chance de qualquer defesa. Mas, afinal de contas... Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim.